Olá, amigos e inimigos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô numa configuração de câmera aqui diferente no meu grande estúdio de gravação. Indica que o vídeo vai ser diferente, né? Hoje eu não vou falar sobre filmes. Na verdade, eu vou falar sobre filme sim. Eu não vou fazer análise do roteiro de um filme específico. Hoje eu vou falar sobre o que rola por aí, tipo aquela matéria do novo ensino médio, o que rola por aí, só que das grandes produções audiovisuais norte-americanas de Hollywood, multimilionárias. Multibilionárias, às vezes. Então, o que rola por aí? Mais ou menos um mês atrás, começou a greve dos roteiristas. Roteiristas que escrevem o roteiro, né, de um filme, de uma série, que é basicamente as falas, movimentos dos personagens, como se desenrola a história, com suas reivindicações, né? E, mais recentemente, os atores também se juntaram à greve dos roteiristas, né? O que os dois juntos não aconteciam desde da década de 60, me parece. Estamos vivendo um momento histórico. Eu não aguento mais. Bom, por conta disso, não vai ter algumas produções, né? Muitas também vão atrasar. E é isso, vai dar um período de marasmo lá em Hollywood. E acontece, né? Tem que acontecer mesmo. Muito do que a gente consome é de Hollywood, né? E não tem o que fazer. A não ser aumentar o repertório cultural. Eu poderia, por exemplo, falar de doramas e outras produções de outros países aqui. Eu ouvi falar que filmes indianos são bem interessantes. Já tem vários vídeos aí explicando muito melhor do que eu, mas bem por alto, assim, o que tá acontecendo? O pessoal tá reivindicando melhores condições de trabalho, de emprego mesmo, né? De existência, de salário, né? Que é o que o trabalhador geralmente reivindica, assim. De maneira bem resumida aí, né, as reivindicações dos atores e dos roteiristas tem a ver com tecnologia de IA, né, inteligência artificial e streaming. Piorou um pouco, né, no caso, as condições de trabalho tanto para os atores quanto para os roteiristas, né. E quando eu falo atores, não são só atores grandes, né, a maioria dos atores não é grande, a maioria dos atores são desconhecidos, né? Tem papéis pequenos, personagem que tem só uma fala, não são importantes o suficiente pra terem poder sobre as negociações de salário e etc, né? Então eles precisam do sindicato pra ajudar eles. Primeiro, as reivindicações dos roteiristas. Diminuir o período de emprego e consequentemente, de salário que eles têm durante o ano. Tinha um período ali de tempo antes das séries serem gravadas que eles faziam os retoques finais, né? Escreviam a história. E enquanto tava fazendo a gravação das séries, os roteiristas estavam no set, auxiliando os atores pra qualquer dúvida que acontecesse, se tivesse que trocar alguma fala, eles estavam lá pra auxiliar, que parece que não tá acontecendo mais. Os roteiristas estão sendo contratados pra escrever muitas coisas em curto período de tempo e depois são descartados da produção, não fazem parte da produção em si. Eles escrevem o roteiro e nem sabem se o roteiro vai ou não ser utilizado. E depois tem que ficar pulando de emprego em emprego. Outra reivindicação dos roteiristas tem a ver com a remuneração da exibição e reexibição, né, das produções ali. Que antigamente a gente tava condicionado a assistir aquilo que passava na televisão. Então certos canais, países, né, faziam acordos com essas produtoras pra essas séries serem exibidas. Então, por exemplo, quando Todo Mundo Odeia o Chris é exibido na Record, a Record tem que assinar um contrato com a produtora da série. E cada vez que ela era reprisada, pagava-se uma quantia. E dessa quantia, X% ia pros roteiristas, pros atores, etc. E isso várias vezes ao longo do ano, das décadas. Mas atualmente a gente tem a ascensão dos serviços de streaming. Então já tem todo um catálogo ali disponível e preparado para as pessoas assistirem quando elas quiserem. Cada usuário paga uma assinatura mensal e assiste ali o que tá disponível. E apesar daquele conteúdo continuar ali por tempos e tempos, os roteiristas e atores ganham só uma vez, né? O contrato ali que eles assinaram para aparecer e pronto. E as reivindicações são justamente em cima disso. Para ganhar uma porcentagem ali em cima da popularidade, né? Das séries e dos filmes dentro dos serviços de streaming. Uma das reivindicações é para não usar inteligência artificial, tanto para gravar a feição de certos atores para ser usada indefinidamente, né? Então você nem sabe quantas produções seu rosto vai ser usado como figurante, como, sei lá, policial número 3. Inclusive, teve uma atriz famosa, ela não quer que o rosto dela seja utilizado em produções futuras a partir da inteligência artificial. Então a gente tá lidando com um momento histórico, né? De revolução das máquinas mesmo. E os roteiristas não querem que seja utilizada a IA na produção de roteiros, né, ou na correção de roteiros, querem manter seus empregos. Você pode muito bem estar vivendo o que o pessoal lá da primeira revolução industrial viveu, mano. Daqui a pouco vai vir ludismo, cardismo. Apesar da greve, algumas produções vão continuar, principalmente das produtoras independentes. Independentes no nível A24, né, a produtora é de tudo em todo lugar ao mesmo tempo e outras joias aí que eu não vou citar de cabeça, que não fazem parte da aliança, né, das grandes produtoras. O contra-sindicato, assim, digamos. E dentro dessas produtoras, né, que estão na aliança, tá a Warner Bros., que lançou recentemente o quê? Barbie, que foi um grande fenômeno aí nas redes, né, nesses últimos tempos aí. De maneiras boas e de maneiras... O problema não tá em ser lacrador, tá em ele ser anti-homem. Todo mundo está falando, não vá assistir o filme da Barbie. Todo mundo pensou que era apenas um filme infanto-juvenil. Não é um filme apenas, é um movimento mundial. Parabéns à criadora do filme
Barbie. É genial. Não tem diferença pra eles? Você não vê Não. diferença? Diferença nenhuma. Ué, pra você é tudo igual, fã e hater? Tem uma galera aí, inclusive, falando que não deixaria seus filhos assistirem, principalmente meninas, porque pode influenciar a mente delas. Pra o quê? Pra dominarem o mundo? E junto de Barbie sai o quê? Oppenheimer. Lead us not into temptation, but deliver us. Que esse conjunto, né, Barbieheimer aí, deu o que falar também. Eu ainda não vi Oppenheimer, então não posso opinar. E sobre Barbie, vai sair aqui no canal em breve um vídeo, fiquem atentos. E ainda falando da Warner Bros, a gente vai ter mais uma produção, ao que tudo indica, ainda no final desse ano. Estou falando de Wonka. 2 semanas atrás, a Warner postou o trailer de Wonka, e eu não vi muita gente falando sobre. Eu me pergunto por quê. Mas é mais um filme do Willy Wonka. Ao que parece, esse filme não vai ser sobre a fábrica de chocolates em si, vai ser focado na história do Willy Wonka antes dele criar a fábrica. Ah, e o Wonka vai ser o Timothée Chalamet, né? Bom, a gente tem algumas coisas interessantes, né, desse trailer. Primeiro que o Oompa Loompa fala, e segundo que parece que a crítica à exploração dos trabalhadores vai ser substituída por uma crítica aos cartéis. Que também é uma crítica ao capitalismo, né? Um pouco menos forte, até porque essa história é sobre empreendedorismo. Mas eu gosto do Willy Wonka, então eu vou assistir do mesmo jeito. Pra quem não sabe, essa já é a 3ª adaptação da história da Fantástica Fábrica de Chocolate pro cinema. O primeiro filme é de 1971, dirigido pelo Mel Stewart, em que o Gene Wilder, não sei pronunciar, protagonizava o filme como Willy Wonka. E o segundo filme é de 2005, dirigido por ninguém mais, ninguém menos que o Tim Burton, em que o Willy Wonka é interpretado pelo Johnny Depp. Eu gosto muito desse filme, eu acho bem doido, igual todos os filmes do Tim Burton, e por isso eu gosto. Assim como muitos outros filmes, A Fantástica Fábrica de Chocolates também foi inspirado em um livro escrito por Roald Dahl e publicado em 1964. Esse autor também escreveu Matilda, né, que é aquele da menina que tem superpoderes. E é super inteligente. E os pais dela são os bobões. Vocês sabiam dessa? Eu não sabia, descobri hoje. E apesar de ser um livro infantil, a história é bem sombria mesmo. Combina bastante com o clima ali do filme de 2005. E a história original tem umas críticas bem pertinentes, assim, né? Da situação do trabalhador e da substituição da mão de obra humana pelo maquinário. O que conversa bastante com o primeiro tema, né? Que é a greve dos roteiristas em função da substituição pela inteligência artificial. O que me faz pensar que a gente não somente está vivendo um tempo histórico aí de grandes transformações, mas que essas transformações são meio que cíclicas. Elas acontecem. Bom, e foi isso que rolou por aí nessas últimas semanas no mundo do entretenimento. E eu não tenho muito mais o que falar, não.